Jesus, para os meus irmãos em Cristo Jesus. Aleluias. Estamos aqui mais um dia. Em nome de Jesus, hoje vamos conseguir fazer a live. Aqui tá bloqueando toda hora o TikTok. Tá travando aqui. Que isso é espiritual. Porque eu estava até agora mexendo. E eu comecei a mexer aqui e tá dando que não está respondendo. Amados, nós estamos ininterruptamente aqui nessa live. Não, mas eu vou sozinho, se fala com o pai nação militar. Aleluias. Vamos estar compartilhando com as almas. Eu vou fazer essa live e nada vai me impedir nessa noite. Vamos lá. Aleluia. Vai dar certo. Essa live vai ter que dar certo hoje. Ela vai que não vai bloquear não. Aleluia. Enviei aqui para 2 pessoas. Amados, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus para as almas. A paz do Senhor Jesus. Se vocês estão me escutando, eu peço que vocês deixem um sinal aqui nos comentários, por favor. Porque hoje tá só por Deus essa internet. Amém? Deus venha abençoar a sua casa, Leninha. Deus venha abençoar o seu lar. Amém. Glória. Tá travando aqui pedindo pra mim fechar, mas eu não vou fechar a live hoje. Glória a Deus. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe seu lar. O Senhor Jesus Cristo é convosco, aonde quer que vocês estejam. Amados, nós estamos baseados em Atos, no seu capítulo 16, verso 25. Quando Paulo e Silas eles estavam na prisão, e eles oravam e entoavam hinos a Deus. E era próximo da meia-noite, neste momento agora é a hora exata, meia-noite, dia 1º de junho. Eles oravam e louvavam a Deus. E houve um tremor, houve um terremoto, que os alicerces da cadeia se romperam. Os alicerces se romperam. E nessa noite, nesse dia, eu declaro que haverá um terremoto. Que as cadeias, que as prisões e que as correntes que estão te prendendo de avançar, as correntes que estão te impedindo de ir para frente, as correntes que estão te prendendo, te fazendo não ver o futuro, te fazendo não ver o caminho a ser seguido, elas vão quebrar nessa noite. Não vão poder resistir ao poder do Todo-Poderoso. Não vão poder resistir, porque nós servimos a um Deus grande, nós servimos a um Deus poderoso, nós servimos a um Deus que faz impossíveis. Então nessa noite eu quero que você use a sua fé, mas eu quero que você use a sua fé para clamar e para acreditar que Deus vai fazer o impossível. Eu não sei onde você mora, eu não sei onde você está, eu não sei o que deu para você entrar neste momento aqui nesta live, mas o Senhor Deus conhece a sua casa, o Senhor Deus conhece o teu coração, o Senhor Deus ele sabe o sentimento que está. Às vezes pode ser um sentimento de angústia, às vezes pode ser um sentimento de tristeza, um sentimento de amargura, mas o Senhor Deus, ele há de renovar, o Senhor Deus há de entrar, o Senhor Deus vai fazer grandes coisas nessa noite. O Senhor Deus ele é grande, poderoso para fazer infinitamente mais sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a sua casa, sobre a minha casa. Creia que Deus fará o impossível nesta noite. Você precisa crer, você precisa colocar a sua fé em prática. Nessa noite,
Para iniciar essa live, nós iremos estar louvando um louvor muito conhecido. Mas eu quero que você chame o Espírito Santo para o seu lar. Eu quero que você chame o Espírito Santo para a sua casa. Amém? Eu quero que você chame o Espírito Santo para adentrar em sua casa. Eu quero que você chame o Espírito Santo para adentrar em seu lar. Mas eu quero que você louve com fé. Eu quero que você louve acreditando. Amém? Você vai louvar com toda a fé. Você vai chamar o Espírito Santo para repousar sobre a sua casa nessa noite. Você conhece esse hino? É um hino muito fácil. Chame o Espírito Santo Consolador. Diga, louve, chame o Espírito Santo, faça uma oração deste louvor. Você pode estar triste agora. Você pode estar, até quando, meu Deus, eu estarei passando por isso? Você pode estar falando, meu Deus, o Senhor se esqueceu de mim neste vale? O Senhor se esqueceu de mim neste deserto? Para onde eu olharei? Para onde eu irei? Mas eu quero que você clame, chamando o Espírito Santo, diga, Tu és santo, Tu és santo. Que outra palavra se faz necessária para te descrever? Diga, tu és santo. Diga, chame o Espírito Santo para com você. Faça uma oração deste louvor. Chame ele. Ele é o teu melhor amigo. Ele é quem te escuta no momento da tua aflição. Procuro palavras para te descrever, Espírito Santo. Ele é o teu amigo, ele é o teu abrigo. Diga, amigo, abrigo, renovo, consolo, Espírito Santo de Deus que fala. Clame, faça uma oração neste momento. O Espírito Santo, ele não te rejeita. O Espírito Santo, Sônia, ele escuta o seu clamor. Ele conhece o teu coração. O Espírito Santo, ele reconhece, ele sabe quem é você. Ele sabe do que você necessita. Ele conhece o seu coração. Neste momento, clame verdadeiramente. Diga para ele não se afastar de ti. Clame ao Espírito Santo. O Espírito Santo, chame ele. Chame ele nesta noite para perto de ti. Chame o Espírito Santo nesta noite. Diga, tu és santo. Chame o Espírito Santo nessa noite. Ele escuta a tua oração. Ele escuta o teu clamor. Ele conhece o teu coração. Muitas das vezes nós achamos que amigos, a paz do Senhor abençoada, paz do Senhor. Muitas das vezes nós achamos que amigos, eles escutam nossa oração. Muitas das vezes nós podemos achar que amigos estão conosco, mas realmente, quem está conosco agora neste quarto de 4 paredes é o Espírito Santo. Diga, tu és santo. Faça uma oração deste louvor. Faça uma oração deste hino. Você não precisa louvar. Basta apenas você clamar verdadeiramente, com o coração quebrantado. Com o coração quebrantado. Assim como Davi clamou naquele momento. No Salmo 13, Senhor, até quando te esquecerás de mim? Até quando os meus inimigos se exaltarão sobre mim? Até quando procurarei com tristeza de alma? Essa pode ser a sua oração.
Essa pode ser o seu clamor. Mas nessa noite, Dila, o Espírito Santo, ele escuta o teu clamor. O Espírito Santo, ele escuta a tua oração. Nessa noite o Espírito Santo não se esqueceu de você. Nessa noite o Espírito Santo, ele vê onde você está abençoado e escuta o teu clamor. Nessa noite o Espírito Santo, ele sonda o teu coração. O Espírito Santo, ele não mente. O Espírito Santo não se engana. Ele reconhece o nosso coração. Ele reconhece quando nós necessitamos, quando estamos fracos, quando estamos fortes. E nessa noite nós iremos também clamar ao Todo-Poderoso. Nessa noite nós iremos clamar ao Jeová Jireh. Nós iremos clamar, mas eu quero que você faça oração. Eu quero que você se desligue do espírito do carnal agora e foque no espiritual. Eu quero que você não se importe com quem está do seu lado. Eu quero que você não se importe com quem está mandando mensagem. Foque no espiritual neste momento. Coloque as suas forças, suas concentrações no Espírito Santo agora. O Espírito Santo não mente. O Espírito Santo não nos engana. Deus reconhece a nossa oração. O Espírito Santo, ele reconhece quando estamos fracos. Deus, ele sabe de quando necessitamos. E você não caiu aqui em vão. Você não veio parar aqui em vão. Há um propósito. Há um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Você não está sozinho. Para que você vai temer? Temer porque se o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele habita em mim. Se o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele habita em você. Então neste momento, busque ao Espírito Santo. Clame ao Espírito Santo. Ele escuta a sua oração. Ele escuta o seu clamor. Ele escuta. Ele reconhece o seu gemido inexprimível. Você pode estar como Ana. Você pode estar como Ana, clamando todos os dias, amargurado de alma, subindo ao templo de ano em ano, mas não se deixa levar pelas circunstâncias. Insiste, persevere, porque você não vive pelo que vê, você vive pelo que crê. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluias! Clame com fé. Diga: o fogo não me queima, nas águas não vou afundar. Você pode ter o espírito da fortaleza, o espírito da coragem. Pedro, quando ele teve medo, ele afundou. Mas quando ele confiou em Deus, ele andou junto com Jesus por sobre as águas. Tenha fé nessa noite. Coloque a sua fé em prática. Acredite. Nós estamos aqui todos os dias. É uma live diária. Às meia-noite clamando. Às meia-noite clamando. O Espírito Santo, ele colocou em meu coração. O Espírito Santo, ele procura aqueles que o buscam, que o adoram em espírito e em verdade. Que neste momento você venha clamar e que você venha buscar. E assim, muitos confiam em carro, muitos confiam em cavalo. Você precisa confiar no que crê. Muitos perderam a chama da intimidade. E nessa noite, Deus te chama para ser mais íntimo dele. Nessa noite, Deus te procura. Deus está procurando os que buscam e os que o adoram em espírito e em verdade, Cleverson. O Senhor Deus, ele conhece o teu coração. O Senhor Deus, ele sabe o desejo do teu coração. Nessa noite, acalma, creia. A tempestade não pode roubar a sua fé, Tamires. A tempestade não pode fazer você afundar, Letícia. Nós estaremos orando logo mais. Nós estaremos apresentando logo mais o seu relacionamento. O inimigo, ele não pode prevalecer.
Nos foi dado ordem para pisar sobre escorpiões e serpentes. E nessa noite, nós precisamos clamar. Nós precisamos ser mais íntimos de Deus, mais íntimos do Senhor Jesus Cristo. Que nessa noite nós possamos ser mais íntimos do Senhor Jesus, mas que nessa noite a chama que se apagou venha se reacender, porque o fim está próximo. Cristo está voltando. Muitos estão depositando a sua fé em quê? No que você tem depositado a sua fé? Diga. Muitos confiam em carro. O sinal está péssimo aqui, mas nós precisamos colocar o nosso olhar no espiritual. Não vai ser nada vai nos impedir de buscar a nossa bênção, a nossa vitória. Por que será que pararam de falar do céu? Será que o inimigo não quer que você perca a sua bênção? Será que o inimigo não quer que você não creia que as vitórias de Deus vão chegar sobre a sua casa? Será que o inimigo não quer que as vitórias de Deus cheguem sobre o seu lar? Creia nesta noite. Nós queremos e nós clamaremos por uma geração que se levantará. Uma geração que não se deixa levar pelas circunstâncias. Uma geração que não se intimida com um governo. Uma geração que não se intimida com um homem, mas uma geração que tem um propósito. Uma geração de remanescentes em meio a uma geração corrupta. Assim como nos dias de Elias, Fabrício, escute só, nos dias de Elias, levantaram estátuas, oraram para até um deus Baal, um deus pagão. Nos dias de Elias não eram dias fáceis. Nos dias de Jesus não foram dias fáceis. Nos nossos dias também não são dias fáceis. Mas em tudo somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Em tudo somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O Senhor Jesus, Ele visita a tua casa. Nessa noite, que o sangue do Cordeiro venha passar sobre os umbrais da sua casa. Eu profetizo vitórias. Eu profetizo bênçãos. Eu profetizo saúde, restauração, restituição. Nessa noite, eu declaro que todo mal vai cair por terra. E como eu estava dizendo, a gente já está fazendo essa live diária. É diária essa live. Diária. Eu convido você, se não me segue, a seguir. Nós estamos fazendo live diária. Também no YouTube. Também no Instagram. Todos os dias. Estamos querendo nos aproximar mais do Criador. Pessoas perderam a sua intimidade com Cristo. Pessoas estão se deixando levar pelas coisas banais. Pessoas estão se deixando levar pelas coisas mundanas, que não nos acrescentam em nada. Quando Cristo voltar, você tem certeza da sua salvação? O fim está próximo. Cristo está voltando. E hoje é um dia totalmente diferente, porque todas as pessoas que participam da minha live não estão hoje. Estão pessoas diferentes. Deus está chamando pessoas diferentes, com propósitos diferentes, para fazer o diferente. Deus está querendo levantar homens e mulheres. Mas você precisa ouvir a voz de Deus. Porque do que adianta nós estarmos aqui e não escutarmos a voz de Deus? E nessa noite, eu te convido a se aproximar do espiritual. Escute este hino muito forte. Faz tremer o deserto, tua voz, Senhor, ecoar sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Diga a tua voz, Senhor. É muito forte.
É um hino bem espiritual. A voz de Cristo fez no princípio. No princípio tem significados. No princípio criou Deus os céus e a terra. Olha, você precisa calar todas as vozes. Foque no espiritual. Olha, Eu preciso calar. todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. Se você não ouvir a Deus, você perece. Se você não ouvir a Deus, você morre. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tu. O Espírito Santo te colocou aqui para escutar a voz dele. O Espírito Santo te chamou aqui para escutar o que ele tem a falar contigo. Não faça que nem Jonas. Não seja um fujão. Não seja um fujão. Escute a voz de Deus. A voz dele é segurança. Escute. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Você precisa calar as vozes mundanas, porque o inimigo, ele quer fazer você acreditar no mal. O inimigo levanta pessoas para falar coisas. O inimigo coloca empecilhos, mas nessa noite você precisa escutar a voz de Deus. Nessa noite você precisa escutar a voz do Senhor. Nath, eu estarei orando e apresentando. Eu conheço um caso que eu estou observando junto com minha família. Da mesma forma que você está dizendo aí. Da mesma forma que você disse. Aconteceu com uma família. O inimigo está tentando destruir famílias. O inimigo está querendo destruir casamentos. Mas o inimigo não vai prevalecer. Joyce, eu estarei apresentando logo mais você e seus filhos em oração. Estarei apresentando, Nath, o Diego em oração. Você em oração. Eclesiastes diz que um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. E nessa noite, nós precisamos fazer com que Cristo fale comigo e com você. Mas Cristo, ele falará da forma que ele há de falar. Do jeito que ele há. Apenas orar e apresentar nas mãos de Deus, Valdir. Escute. Vamos deixar Deus falar conosco nessa noite. Toca-me com brasas no altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre, atento ao teu mandar. Olha, julgar a gente não pode julgar, porque todos nós somos homens falhos. Todos nós somos homens que erram. Nenhum de nós nascemos perfeitos. Precisamos apresentar em oração estas pessoas, Valdir. Precisamos apresentar em oração aqueles que se levantam. Precisamos apresentar os falsos profetas. Precisamos apresentar até mesmo os nossos inimigos. Ora, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele não colocou o traidor na mesa e o deu ainda um beijo no rosto, sabendo que ele seria traído? Não saia da igreja. Se você for procurar uma igreja perfeita, você nunca vai achar. Perfeito é Deus.
Se você fazer isso, é isso que o inimigo quer. O inimigo quer que você se afaste. Porque não adianta você falar, eu vou buscar Deus em minha casa, porque você precisa de uma casa espiritual. Você não pode olhar para o homem. Porque se você olha para o homem, você está errando. O homem é falho. O homem erra. O homem não é perfeito. Você precisa manter o seu foco. Vitor, Valdir, segue aqui. Fique nessa live, não saia. Porque hoje nós iremos falar sobre Neemias. Valdir, esqueça agora o humano, foque no espiritual. Foque no espiritual nessa noite. Deus vai falar com você. Deus vai falar com o seu coração. Deus vai falar com o seu coração. Tenha calma. Nós muitas das vezes não entendemos, mas nós precisamos nos calar e observar. Deus é justo juiz. Se estão fazendo isso, não vão prevalecer, hão de cair por terra. E neste momento, abra sua Bíblia comigo no livro de Neemias, no seu capítulo 1. Nós iremos aprender com Neemias a manter o foco. Nós iremos aprender com Neemias a não parar diante da dificuldade. Nós iremos aprender com Neemias que o que não mexe conosco não traz mudança. Muitas das vezes Deus, Valdir, está te chamando para pregar o evangelho. Deus está querendo te levantar para fazer diferente do que esses estão fazendo. Nós precisamos crer. Elizabeth, Imperador, Balbina, Zita, Deus abençoe. Eu acompanho aqui. Tamires, Deus é contigo. Zita, Maria Aparecida, Cris. Nós iremos agora ler em Neemias, no seu capítulo 1, verso 3, que nos diz: E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E muitas das vezes, trazendo para os nossos dias de hoje, você pode ter escutado uma notícia que chegou até você, que mexeu com você. Você pode ter escutado uma notícia que mexeu com o seu coração, que pode ter te entristecido, que você pode ter questionado: meu Deus, por que o Senhor permitiu isso? Meu Deus, o que é que eu faço mediante a esta dificuldade? E nós precisamos entender e saber que o que não mexe conosco não traz mudança. Mas quando uma coisa mexe conosco, ela traz mudança. Nós precisamos entender que as mudanças, muitas das vezes elas estão sendo feitas para nos tirar da zona de conforto. Juliana, Deus abençoe a sua vida, abençoada de Deus. Nós precisamos entender que as mudanças, elas estão ali para nos tirar da zona de conforto. Assim como aquele cego quando ele estava no meio do caminho. Ele estava no meio do caminho e ouviu falar que Jesus passava por ali. E muitas das vezes ele poderia ficar apenas mendigando. Larissa, Deus abençoe, Larissa. Ele poderia ficar ali mendigando. Mas quando ele ouviu que Jesus passava, ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E nessa noite você pode clamar. Nessa noite você acha que ninguém está ouvindo a sua oração. Nessa noite, Larissa, você pode pensar: os meus pais não me escutam, os meus irmãos não me escutam. Nessa noite, Estela, Maria, Júlia, você pode pensar assim: o que é que eu estou fazendo aqui? Já era. As portas estão queimadas.
Já era. Estão em miséria e desprezo. Não há nada o que eu possa fazer. Não há quem eu recorrer. Mas nessa noite, Jesus ele passa sobre a sua casa. Nessa noite, Jesus ele passa sobre o seu lar. Eu estou aqui não para ficar profetizando carro, não para ficar profetizando casa. Eu estou aqui para profetizar que o Espírito Santo ele vai passar sobre a sua casa. E toda angústia do seu coração, toda tristeza do seu coração, todo sentimento de amargura, toda ansiedade, toda depressão vai cair por terra. O sangue do Cordeiro há de ser sobre os umbrais da sua casa. O sangue do Cordeiro há de ser passado sobre os umbrais. Maria, Deus abençoe, Rose. E nós precisamos entender que precisa mudar mediante a reação. A situação muda mediante a reação. E no verso 2, capítulo 2, verso 17 e 18 nos diz: Então lhe disse: Bem vedes-vos a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbrio. Então lhes declarei: com a mão do meu Deus me fará favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. E disseram: levantemo-nos e edifiquemos. E olha, e esforçaram as suas mãos para o bem. E nessa noite, oi Edna, boa noite. E nessa noite, você precisa se levantar. Você pode ter caído com aquela capa, assim como aquele cego. Mas nessa noite a ordem é: levanta-se. Nessa noite a ordem é: não é para ficar da mesma maneira que está. Você precisa ter um foco. O foco é se levantar, se reedificar, reestruturar. Se destruíram, levanta-se, reconstrói. Destruíram, eu estarei orando logo mais. Destruíram, ajeito. Caleb, Asaf, me dê madeira para que eu reconstrua as portas de Jerusalém. Caleb, preciso da sua ajuda. Rei, me dá cartas para que os governadores deixem eu passar e reestruturar. E nessa noite, você precisa se levantar. Nessa noite não é para ficar da mesma maneira que está. Nessa noite não é para você ficar onde você está. Nessa noite há um chamado. Há uma promessa desde o ventre da sua mãe sobre o seu coração, sobre a sua vida. E você pode ter abandonado o chamado. Você pode ter abandonado a promessa como por ter se entristecido, por ter visto coisas que não agradou. Mas deixa eu falar uma coisa para você. O homem é falho. O homem erra. O homem volta atrás. Mas o único que não erra, Maria. O único que não volta atrás é Deus. O único que não se arrepende. Deus é justo. Deus é justo. E você precisa focar diante da dificuldade. Você precisa olhar para frente diante da dificuldade. Por 4 vezes, o grupo Sambalate, Tobias, Gessem tentaram parar a obra. E muitas das vezes quando você fala: eu vou me levantar, o inimigo se levanta e tenta parar a obra. E muitas das vezes ele se dá por vencido. Mas nessa noite eu declaro que o inimigo não vai vencer sobre você. Nessa noite eu declaro que o inimigo não vai vencer sobre a sua casa. Nessa noite eu declaro que o inimigo não vai vencer sobre a sua família. Ele já perdeu. Ele já perdeu essa batalha.
porque maior é o que está conosco, maior é o Senhor dos exércitos. O Senhor Deus é justo. Cris, Maria, João, Gustavo, Zélia, Mara, Graça, Vanessa, Cam, o Senhor Jesus é contigo. O Senhor Jesus é com sua casa. Eu convido você a compartilhar esta live com 3 pessoas, porque não é justo apenas você pegar a bênção. Republique, compartilhe, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. Deixe o seu nome para a oração, para mim estar orando, colocando no caderno de oração. O Senhor Deus é contigo. O Senhor Deus é com sua casa. E você não pode perder o seu foco. Você não pode perder o seu foco. Você precisa crer. E mediante a tudo que aconteceu com Neemias, tentaram parar a obra de Cristo. Tentaram matar. Levantaram mentiras. Larissa, eu vou orar por você, Larissa. Eu vou anotar o seu nome no caderno de oração, Larissa. Eu creio que há uma promessa de Deus sobre a sua vida, Vanessa, sobre a sua casa, Larissa. Larissa, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito. Vanessa, eu estarei orando por você, pela sua casa. Maior é o que está conosco. Maior é o que está conosco. A minha família, a sua família pertence ao Senhor Jeová. O inimigo, ele pode se levantar. O inimigo pode se achar que vai dar por vencido. Mas ele não vence. Ele não tem poder sobre a sua casa. Ele não vai ter poder sobre a sua vida. O Senhor Deus, Ele manda os seus anjos com uma ordem ao teu respeito. Ele manda os seus anjos com uma ordem ao teu respeito, para te guardarem, para ir à tua frente, guardarem a tua entrada, para guardarem a tua entrada e a tua saída. O Senhor Jesus Cristo, Kelly, eu estarei orando pela sua vida, pela sua casa, sim. O Senhor Jesus Cristo é contigo. Miguel, vá lá na frente. O Senhor Jesus é contigo, com tua casa. Você precisa crer. E nessa noite nós estaremos orando. E a todos vocês que me seguiram, eu vou seguir vocês de volta. E eu fiz um grupo, uma comunidade no WhatsApp para oração. E eu vou estar depois pegando o WhatsApp de vocês, se assim vocês permitirem, e adicionando vocês, porque eu creio que Deus fará maravilhas, grandiosidades. O inimigo, ele não pode prevalecer sobre a sua casa. O inimigo, ele não pode prevalecer sobre o seu lar. E nós estaremos orando, nós estaremos apresentando. E Neemias, ele fez uma oração muito forte. No seu capítulo 1, versos 5 e 7. Ele fez uma oração dizendo bem assim: ó eterno Deus dos céus, Deus grande e tremendo, que és leal à tua aliança e fiel a todos os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Olha para mim, ouve a minha oração. Tenho suplicado dia e noite diante de ti. Eu e meus antepassados estamos entre os que pecaram contra ti. Fizemos muito pouco caso de ti, mas ainda assim somos teus servos. O povo que libertaste de maneira poderosa e impressionante, Senhor. Ouve
a oração do teu servo e de todos os que honram o teu nome. E a tua oração pode ser essa. A tua oração pode ser essa: eu fiz muito pouco caso de ti, pequei contra ti, mas ainda assim eu me ponho como servo. Ainda assim eu me coloco como servo diante da tua presença. Ainda assim eu me coloco como servo diante do teu lar. Eu me coloco como servo. E essa pode ser. Mas você também pode estar. Sabe, Larissa? Sabe, Cris? Kelly? Você pode estar como Davi. Davi, quando ainda não era rei, Davi, quando estava sendo perseguido por Saul, ele passa por um momento de angústia. Ele passa por um momento de tristeza. Mas ele recorre a Deus, Bene. Ele recorre a Deus, Marcos. E confia em Deus. Mas ele faz uma oração chamando a atenção dos céus. E como que é essa oração que ele faz? E essa pode ser a sua oração. E eu faço essa oração e nós terminaremos aqui. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Nós estaremos orando, Rodrigo Suprínio Ramos. E nós estaremos. E você pode estar. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto, Senhor? Até quando consultarei com minha alma, tendo tristeza no meu coração a cada dia? Até quando se exaltará o inimigo sobre a minha vida? Você pode fazer essa oração, essa pode ser a sua oração. Esse pode ser o seu clamor. Meu Deus, até quando? Até quando isso, Fernando? Até quando isso, Beni? Até quando isso, Larissa? Até quando isso, João? Até quando isso, Kelly? Até quando essa vida? Até quando eu estarei passando por essa causa? Até quando eu estarei passando por essa vergonha? Até quando o inimigo ele vai vencer sobre a minha vida? Até quando? Até quando? E muitos podem ser o até quando. Muitos também podem ser o porquê. E você vai cair por terra, tremendão. E muitos podem ser o porquê. E você precisa entender que Deus trabalha no secreto. Deus trabalha no oculto. Aleluia. Deus trabalha no secreto. Sabe por quê, Cristiane? Sabe por quê, Larissa? Sabe por quê? Porque quando Ana clamava a Deus, foi no silêncio que a bênção dela foi gerada. Quando Senaqueribe se levantou contra o Senhor Deus, foi no silêncio que um anjo matou 185 mil. Você vai cair por terra, tremendão. Eu não sou nem criança, eu sou jovem. Você é um errado. Quando o cordeiro morreu, foi no silêncio que ele ressuscitou como um leão. E é no silêncio que as maiores guerras são vencidas. É no silêncio. É no silêncio que as maiores guerras são vencidas. É no silêncio que Deus trabalha. É no silêncio que Deus se levanta para vencer. É no silêncio que Deus dá a sua vitória.
É também nas maiores batalhas, nas perseguições, que Deus, Ele trabalha. E todos quanto se levantam não hão de prevalecer, porque Deus, Ele nos deu um espírito para derrubar, para pisar em espírito e em escorpiões. Você precisa crer. Você precisa acreditar. Você precisa clamar a Deus. E não deixe o inimigo ele impedir você de buscar a sua bênção. Porque é assim como você está vendo. É assim como você está me acompanhando desde o início. É assim. Gente, nós estamos aqui para buscar vitória. Nós estamos aqui para buscar a bênção de Deus. Você está aqui para buscar a bênção de Deus e a vitória. E você precisa crer. Você está aqui para buscar a sua vitória. Amém? E você precisa crer. E Deus nos justifica. O Senhor Deus, Ele responde por nós. Nós somos pessoas, homens, todos sujeitos às falhas e às transgressões. Mas Deus nos justifica. O Senhor Deus responde por nós. Que Deus abençoe sua vida, Gonçalves. O Senhor Deus é com você. O Senhor Deus é com sua casa. Bene, nós estaremos orando. Amém? E nós estaremos crendo. E se você não me segue, siga. Nós estaremos fazendo diariamente essa live. Hoje é o 3º dia, tá bom? E amanhã nós estaremos aqui à meia-noite também. Nós estaremos orando. Amém? Nós estaremos orando e crendo. O Senhor Deus, Ele vai abençoar a sua casa, Larissa. O Senhor Deus vai abençoar a sua casa, Bene. O Senhor Deus vai abençoar a sua casa, Cris. O Senhor Deus, Ele vai abençoar a sua casa, Maria. Eu profetizo que nenhum mal, que nenhuma peste vai se chegar sobre a sua casa. Nenhuma doença vai chegar sobre a sua casa. Que o sangue do Cordeiro venha passar sobre os seus umbrais. Amém? O Espírito Santo, Ele nos confirma em nosso coração quando a palavra é verdadeira. E quando a palavra é falsa, o Espírito Santo também nos mostra. Então você precisa crer. Você precisa acreditar em Deus. Você não pode olhar para o homem. O homem é mentiroso. O homem é falho. O inimigo se levanta. Como eu estive ministrando quase agora. Quando eu estava ministrando quase agora. Muitos se levantaram para fazer não ir para frente a obra. E todos os dias, o inimigo tem se levantado aqui para fazer parar, para fazer não fazer mais a live, de todas as formas que você imagina. Estarei orando sim, Cassiane. Se você não nos segue, siga a gente, tá bom? Estarei orando sim. E como eu disse, depois eu estarei adicionando vocês num grupo de oração, amém? E o Senhor Deus é com vocês. Amados, vamos estar orando? Vamos estar orando? Vamos estar orando em nome do Senhor Jesus. E o inimigo vai cair por terra. O inimigo pode até se levantar, mas ele não vai vencer. O inimigo pode até falar, mas a palavra dele é mentirosa. A palavra dele volta para trás. A palavra dele cai. Em nome de Jesus. E você, se você... Vamos estar orando, vamos estar clamando ao Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu estou aqui, ó Deus, mais uma vez, ó Deus. Mais uma vez me coloco, ó Pai, diante da Tua face, diante da Tua presença.
Sem ti eu não sou nada. Eu sou apenas mais um jovem, ó Deus. Ó Deus, o Senhor é quem nos justifica. Ó Deus, o Senhor é quem nos traz a resposta, Deus. Eu peço, ó Pai, que o Senhor venha visitar a casa da Bene, Pai. A casa do Bene, Pai. Trazer, ó Pai, a libertação, ó Pai. Ó Deus, eu peço que o Senhor abençoe a família da Edna, a casa da Larissa, a família da Cris, a família da Maria, do João, ó Pai. Ó Senhor Jesus, eu creio, Senhor Jesus, na libertação do Ronaldo. Eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor nessa noite visita a casa da Larissa, a casa da Nardi, ó Pai. Eu creio nessa noite que o Senhor visita a casa da Cris. Eu creio nessa noite, ó Pai, que o Senhor venha mandar, ó Pai, um anjo lá na casa do Tremendão, ó Pai. Que o Senhor venha visitar a casa desse Tremendão, ó Deus. Meu Pai, que o Senhor venha me justificar, ó Deus. Ó Senhor Jesus, que o Senhor venha visitar a todos estes, ó Pai. Que o Senhor venha, meu Pai, julgar em teu favor, ó Deus. Que o Senhor julgue em teu favor. O Senhor é um Deus da mão forte, o justo juiz. O Senhor pelejará por vós e vos calareis, ó Pai. Então nessa noite eu coloco em tuas mãos, ó Pai. Nessa noite eu coloco em tuas mãos os inimigos, ó Pai. Nesta noite eu coloco em tuas mãos, ó Pai, estes que se levantam contra ti. Nesta noite eu coloco em tuas mãos, ó Deus, estes que se levantam, ó Pai, para oprimir e para falar contra a tua palavra, Pai, querendo fazer pessoas perder a sua bênção, ó Pai. Nessa noite o inimigo tem que cair por terra, Pai. Então nesta noite, ó Pai, que o Senhor traga vitória. Nesta noite, ó Deus, que o Senhor traga bênção, ó Pai. Traga paz para o coração desta alma. Traga paz para o coração desta alma, Pai. Meu Pai, e que o Senhor venha trabalhar, ó Pai. E se o Senhor trabalha no silêncio, surpreenda-nos, ó Pai. Porque como está escrito em Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. Eu creio num Deus. Eu creio num Deus que faz impossíveis. Eu creio num Deus que faz vitória. Eu creio num Deus que surpreende. Creio. Eu creio. Então creia que Deus vai abençoar. Creia que Deus vai te abençoar. A sua casa, a sua vida. Deus vai trazer a vitória, a paz para o seu lar. Amém? Amados, vocês que nos seguiram, eu vou estar mandando aqui para vocês, pegando o WhatsApp, se vocês me permitirem, para adicionar vocês em um grupo. Amém? E nós estamos ali orando, clamando, fazendo propósitos, não só aqui, tá bom? No YouTube também. E nós iremos agora, hoje mesmo, junho, neste mês de junho, nós iremos fazer um propósito a respeito de angeologia. Os anjos. Nós iremos entender. Nós também iremos falar sobre ética cristã. Nós também iremos falar sobre relacionamento. E o Senhor Deus é com vocês. Bene, fique em paz, mulher. Tua fé. Apresenta. Não desista. O Senhor Deus é poderoso para reverter quadros. Quando o homem desacredita, Deus acredita. Deus abençoe a sua vida, Edna. Deus abençoe o seu lar. Se você não me segue, siga, porque amanhã estarei aqui às 00:30 também. Eu não me importo quando o inimigo se levanta. Isso me alegra. Alegra o meu coração. Alegra o meu coração porque eu vejo que eu estou no caminho certo. Alegra o meu coração porque eu vejo que eu estou no caminho certo. Eu vejo que eu estou fazendo o correto. Pregando a palavra. Ministrando a palavra não só aqui no TikTok. Ministrando a palavra em outras igrejas. Ministrando a palavra em escolas. Ministrando a palavra para os vizinhos. Apenas quem me conhece sabe. Deus abençoe sua vida e o seu lar. Deus te abençoe abundantemente. Não se deixe entristecer.
O Espírito Santo é com vocês. Se você chorou a madrugada inteira, você vai acordar sorrindo. Você vai acordar com uma paz no seu coração. Não se deixe entristecer. Deus é com você. Deus é com sua casa. Deus é com seu lar. E este quarto que está escuro, este quarto que está com as janelas fechadas, com a porta fechada na qual você disse: eu não quero abrir mais. Eu largo de mão de tudo. O Espírito Santo, ele manda uma luz, porque onde a luz chega, a treva sai. E o Espírito Santo repousa sobre o seu lar. Que você venha ter uma noite de descanso. Que você venha deitar e dormir em paz. E levantar em paz. Deus te abençoe em nome de Jesus.